Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Neurologia em Mapas Mentais. Não esqueçam de curtir e compartilhar nossos vídeos. O assunto da aula de hoje é trauma raquimedular, TRM. Vamos lá? A respeito do TRM, nós conversaremos sobre algumas considerações anatômicas importantes e até fisiológicas, aquelas vias, para que a gente possa compreender de fato. Depois conversaremos a respeito do conceito da definição do trauma raquimedular, da prevalência, da etiologia, ou seja, possíveis causas, algumas localizações anatômicas mais específicas em relação a esse tipo de trauma, a fisiopatologia, ou seja, como é que ocorre, o que acontece, quais os passos para que a doença de fato se dê. Alguns comprometimentos associados a essa lesão, como avaliar o paciente com TRM, os níveis de lesão neurológica, ou seja, a repercussão neurológica em cima do trauma, o grau de lesão neurológica, algumas complicações advindas do trauma raquimedular, o prognóstico e algumas considerações a respeito do tratamento. A respeito das considerações anatômicas, nós já estudamos um pouco sobre isso em vídeos anteriores, mas é importante que a gente faça esse lembrete, essa releitura, para ficar bem claro, para que a gente possa caminhar juntos nas ideias e chegarmos às conclusões de uma forma clara, nítida, precisa e de forma bastante simples. Nós temos um conjunto de vértebras em nosso corpo humano formado, de acordo com a literatura, alguns 33 e outros versam sobre 34 vértebras. Dependendo do concurso que você fizer, você vai especificamente em 33 ou 34. Destes, divide-se em 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, 5 vértebras sacrais e 4 ou 5, de acordo com 33 ou 34 no total, vértebras coxígeas. Lembrando que as torácicas, outrora, também eram denominadas vértebras dorsais. Além das vértebras, a gente precisa estar cientes de que o forame ou conduto vertebral é formado pela parede posterior do corpo vertebral e pela parede anterior do arco vertebral. É aquele, no popular, aquele buraquinho formado por essas duas paredes, anterior e posteriormente falando. Só que são em torno de 33 a 34 vértebras. A superposição desses espaços vazios forma os forames vertebrais, dando origem ao chamado canal raquidiano, ou raquídeo, ou raquiano, de acordo com autores diferentes. E é justamente nesse canal que está a medula espinhal. Então, esse canal não só contém, como protege, porque é um espaço ósseo, a medula espinhal. E por falar em medula espinhal, ela no adulto apresenta em torno de 45 centímetros. Ela vai desde C1, que é a primeira vértebra, o atlas, até a primeira ou segunda vértebra lombar. Depois disso, nós temos a continuação da medula propriamente dita, que é a caudequina, que a gente chama também de filum terminale, dependendo do autor. E fica justamente próximo ao primeiro segmento coxígeo, a medula mais espessa. O cônus é só a dispersão, o finalzinho dessa medula propriamente dita. A parte baixa do canal vertebral, que formam apenas as raízes dos nervos espinhais caudais. E essa colocação é importante porque, nesse caso, uma lesão aí já é uma lesão de prognóstico muito bom, porque como existe o espaçamento, as raízes estão soltas, uma lesão pega uma ou outra, então não é completa, portanto, a repercussão, o quadro é simples, relativamente simples. Então, em relação à caudequina, é o chamado filum terminale, filo terminal, como queira. As raízes nervosas espinhais são caudal, ou seja, elas deslizam para baixo. Ela inicia-se em T11 e termina em S3, lembrando, é o segmento torácico 11 e segmento sacral terceiro. E ocupa sozinha o canal vertebral depois de L2, ou seja, a medula e depois a caudequina. E os segmentos da medula espinhal são compostos por 31 pares de raízes nervosas. Entenda,
31 pares de raízes nervosas, que são algarismos que referem-se ao nível de saída. Assim como eu tenho C1, primeira vértebra do segmento cervical, eu tenho C1, primeira raiz do segmento cervical. Entendamos isso melhor. Nós temos 8 pares de raízes cervicais nervosas. Lembrando aqui em cima, eu falei para você que eu tenho 7 vértebras cervicais. Mas aqui, veja bem, eu tenho 8 pares de raízes nervosas cervicais. Como é que isso acontece? Acontece porque o primeiro par, nesse caso cervical, emerge entre o occipital e o atlas, ou seja, primeiro eu tenho a raiz, depois eu tenho a vértebra cervical. Os 12 pares de raízes nervosas têm emergência cranial, ascendem. Os 5 pares de raízes nervosas lombares, assim como os demais, têm emergência caudal. Os 5 lombares, os 5 sacrais e o coxígeo ou coxigiano têm emergência caudal, ou seja, eles descendem, caem em relação aos pés, de uma forma mais simples para você entender melhor. Em relação à raiz nervosa, nós podemos destacar a presença de dermátomos e de miótomos. Há uma confusão de ideias em relação a esses dois conceitos. Dermátomo, você vai lembrar de derma, pele. Então, esse termo refere-se a informações sensitivas de áreas da pele. Você pode ver aqui, ó, por exemplo, C2, informação sensitiva do par de raiz C2, corresponde a essa região da pele. Por exemplo, aqui L4, o par de raiz nervosa lombar L4 corresponde a essa areazinha aqui da pele e assim por diante. Então, como existem muitos que a gente pode ver aqui, existem alguns que são mais facilmente identificáveis, como por exemplo, ó, T4 está nos mamilos, T7 no processo tifoide, T7. T10 está no umbigo, T10. T12L1 já está na região inguinal. E S2, S3 e S4 na região perineal. Você pode ver melhor na figurinha. E miótomos? Mio é músculo, então refere-se à inervação de um grupo de músculos. Vamos supor que aqui eu tenho C6, por exemplo, C5, C6, essa região aqui, dá para você perceber que é o músculo bíceps braquial. Então, quando houver algum problema com C7 inerva o músculo bíceps. Então, a alteração do músculo bíceps, cuja função é flexão do cotovelo. Ou seja, vai haver uma diminuição ou vai haver uma ausência desse movimento de acordo com a intensidade, a extensão da lesão. Isso é o miótomo. E o dermátomo, essa área aqui, ó, vai ter uma diminuição ou ausência, dependendo da intensidade da área da lesão, da extensão, na sensibilidade. Então, fica claro a diferença entre miótomo e dermátomo. Vamos colocar uma questão para ver se a gente entendeu bem. Sobre o trauma raquimedular, assinale a alternativa correta. Item A. Dermátomo define-se como grupo muscular. Para ou aí. Dermátomo é pele, não é grupo muscular. Item B. Ao teste sensitivo, o nível neurológico T10 corresponde ao mamilo. T10 não é mamilo. Mamilo é T4. T10 é umbigo. Item C. A graduação da força muscular que atua contra a gravidade, mas que não sustenta qualquer imposição de resistência é grau 4. Se você ainda não viu o vídeo sobre avaliação muscular lá em vídeos anteriores, você dá uma olhadinha. Mas aqui, o nível 4, ele permite sim a atuação contra a gravidade, permite imposição de uma resistência manual. Então, está errada. Item D. A raiz nervosa correspondente no exame clínico à extensão do cotovelo tríceps é a raiz de C7. C7, vamos lá? C7, tríceps, aqui atrás, ó. Não dá para ver direitinho, mas aqui atrás, C7. Aqui é T1, o azulzinho é T1. Estou mostrando aqui atrás C7. Então, opção correta da questão 1 é D. Professor, é importante que eu saiba todos esses dermátomos, miótomos? Pelo menos os mais importantes, sim. Cai em concurso, seu paciente lhe pergunta. Item E. De acordo com a escala Ásia modificada da Frenkel, um nível neurológico correspondente a E significa que não há função motora ou sensitiva abaixo do nível de lesão.
Pelo contrário, nós vamos estudar daqui a pouco que a Ásia é formada dos itens A, B, C, D e E. Este aqui é o nível A. Eles sempre questão tenta enganar você o A com o E. O A, você vai aprender assim comigo, ó. O A é negação. A significa não. Por exemplo, A de adoxinesia, ausência de movimentos rápidos e coordenados e alternados. Então, A significa não. E o A significa não função motor. O A não tem nada. A ausência de qualquer coisa é A. A não, ou seja, não tem nada. E o E tem tudo. E aqui eles trocaram. Portanto, questão 1, opção correta, opção D. Ainda, os segmentos são grandes condutores de impulsos nervosos sensitivos e motores entre o cérebro e as demais regiões do corpo. São formados por conjuntos de raízes nervosas, como vimos há pouco. E a medula é formada por substâncias estas que se subdividem em branca e cinzenta. Se você já viu o nosso vídeo sobre neuroanatomia, você deve lembrar. Se não viu, você vai lá, volta, dá uma olhadinha para você estudar um pouco mais. E se já viu, vai relembrar comigo que a substância branca é formada de que mesmo? Você lembra aquela carne vermelha que você come, se você come, se não, você já deve ter visto em alguma circunstância, que tem aquela partezinha branca, que a gente chama até de gordura, acho que você chama assim dessa forma também. Então, a gordura é formada de quê? A gordura é uma substância branca formada, no caso aí, dos axônios. Por que dos axônios? Porque aquelas células de Schwann, aquele envoltório também é gordura. É tanto que o impulso é saltatório, ou seja, a gordura, por ela não há despolarização. E aí, por não passar nela, vai de nódulo a nódulo de Ranvier. Por isso, você vai associar substância branca, gordura, axônio. A maioria da parte branca da substância medular e também, logicamente, cerebral é formada de axônios. Professora, tem corpos? Tem, mas a maioria, como eu disse, de axônios. Da mesma forma, a cinzenta, em sua maioria, é formada por corpos de neurônio. Então, no caso da substância branca, nós temos tratos, ou seja, conjunto de axônios, orientados longitudinalmente, circundando áreas centrais, onde estão presentes, como a gente falou, os axônios neuronais. Neste caso, é importante que a gente destaque que nessa zona especificamente aqui, como você pode observar, ó, nessa zona aqui, passam de um lado e de outro concomitantemente. Aqui o desenho não mostra tudo dessa forma para que não fique conflituoso para você entender, mas, por exemplo, se aqui tem fascículo gráfico cuneiforme, aqui também tem assim por diante. Mas por toda essa zona branca aqui, passam as vias ascendentes e descendentes que nós estudamos em uma aula, chamando de vias aferentes, ascendentes ou sensitivas e vias eferentes, descendentes ou motoras. Relembrando de uma forma bem sucinta aqui, só lembrando, as ascendentes aqui estão em azul, as descendentes estão em vermelho, mais escurinho, e que passam em ambas as direções estão em roxinho. Tá aqui o nome de cada uma delas para você com calma dar uma olhadinha, baixe para o vídeo, dá um print na tela, faz da forma como você achar melhor. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.